Quantos estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus aí. Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, e vamos ler a partir do versículo 22. Amém? Quantos acharam? Diga glória a Deus. Quantos não acharam? Diga misericórdia. Glória a Deus que todo mundo achou. A palavra do Senhor, ela diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus saiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém, queridos? O tema da nossa ministração de hoje é andando sobre as águas. Amém? Repita comigo: andando sobre as águas. Queridos, essa história, né, da Bíblia, para mim é uma das histórias assim que é uma das mais incríveis da Bíblia, assim, né? Porque a gente vê Jesus, né, fazendo um milagre ali, andando sobre as águas. E ela nos mostra a importância de termos fé e de confiar no Senhor. Pois andar sobre as águas é confiar no Senhor. Né? Quando a gente fala de andar sobre as águas, está falando de confiança em Deus, confiar em Jesus, confiar em Deus. Né? Agora a gente vai ver algumas coisas que temos que fazer para andarmos sobre as águas, para confiarmos em Deus. Amém? A primeira coisa que temos que fazer é não ter medo. Não ter medo, né? Aqui fala que por volta das 3 da madrugada, os discípulos de Jesus, eles estavam no mar, né? No meio do mar, numa forte ventania, com ondas super fortes, e eles viram Jesus e eles se aterrorizaram porque eles acharam que era um fantasma. Né? A sociedade daquela época era uma sociedade muito mística, né? Mesmo eles sendo judeus, eles tinham contato com o povo romano, né, porque ali, né, Israel estava sendo dominada pelo povo de Roma, né, pelos romanos. Então, eles tinham muito contato com a cultura romana. Então, provavelmente, eles também acabavam crendo em algumas dessas crenças, né, crenças helenísticas, crenças romanas. Né, porque fantasma, a gente sabe que fantasma não existe. Né? E aqui a gente vê o medo que eles estavam sentindo, eles se aterrorizaram, e Jesus falou: não temam, sou eu, né? Coragem. E o medo, ele nos faz ver coisas que não existem. Né? Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas, enfrentando situações, e o medo ele acaba nos paralisando, porque a gente começa a imaginar coisas, a pensar em coisas, tentar resolver esses problemas, e a gente acaba piorando esse problema por causa do medo, né? Por causa do medo. E eu lembro até quando o pai pregou aqui uma vez, ele falou que ele estava suspeito de Covid, né? Ele foi fazer o exame do Covid e ele já estava sentindo os sintomas. E quando fez o exame, ele não estava com Covid, né? Mas ele não estava conseguindo nem andar. Por quê? Porque o medo ele nos paralisa.
Né? Naquele momento, os discípulos estavam paralisados pelo medo. Por quê? Porque eles estavam enfrentando uma tempestade, né, enfrentando fortes ondas, eles podiam morrer ali. Na Bíblia fala que era 3 horas da manhã. Né? Cientificamente falando, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, cientificamente falando, é a hora mais escura da noite. Porque ela é perto do amanhecer. Quanto mais perto do amanhecer, mais escura é a noite. Por exemplo, meia-noite não é tão escura como 3 horas da manhã. Então, além de eles estarem enfrentando uma forte tempestade ali, eles estavam enfrentando a escuridão da noite. E o medo, né, ele nos atrapalha de ver a solução. Porque Jesus estava andando sobre as águas ali, em direção deles para resolver aquele problema. Né, Jesus, lembre-se, Jesus, ele é a solução para os seus problemas. Ele é a solução para os seus problemas. E muitas vezes a gente não vê a solução por causa do medo que estamos sentindo. Naquele momento eles não viram a solução, eles viram mais um problema. Estava escuro, estava tendo uma tempestade, ainda tinha um fantasma. Então eles estavam vendo mais um problema do que a solução. E o medo faz isso, ele nos faz ver a solução como um problema, e isso nos impede de andar sobre as águas. Então, se você quer andar sobre as águas, não tenha medo. Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. O Senhor está te sustentando. O Senhor que te faz andar sobre as águas. Você não precisa ter medo, porque o Senhor está com você. Ele está com você, Ele que está lhe sustentando. Não importa o problema que você esteja passando, o Senhor está com você e a vitória é certa. Porque quem anda sobre as águas, a vitória é certa. E eu e você temos que andar sobre as águas. Então não tenha medo, porque você tem o Senhor do seu lado. Você tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores ao seu lado. Amém? Bem, a segunda coisa que temos que fazer, nós temos que ter o nosso olhar somente para Jesus, somente para Cristo, somente para Deus, porque Ele pode nos fazer andar sobre as águas. A palavra de Deus fala aqui que Pedro, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas, olhando para Jesus. A palavra diz que ele foi em direção a Cristo, ele estava olhando para Cristo. Mas no momento o que ele sentiu, o vento forte, que ele percebeu as fortes ondas, as altas ondas, ele começou a cair. Esse vento e essas ondas, elas significam problemas que passamos em nossas vidas. Então não podemos focar no problema em si, temos que focar em Deus. Temos que focar em Deus, porque Ele é a solução para os nossos problemas. Jesus é a solução para os seus problemas, querido. Quando olhamos para Jesus e focamos nele, Ele nos fará andar acima de todos os problemas. Porque quando falamos andar sobre as águas, a palavra sobre já está falando acima das águas, acima dos problemas, acima das aflições, acima do pecado, acima de qualquer coisa que você esteja passando. Então, confie no Senhor, olhe para Ele e ande sobre as águas. Lá em Salmos 91:7, o salmista Davi, ele vai falar: caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Aqui praticamente é o mesmo princípio, porque mesmo que o vento forte venha do meu lado e as ondas fortes venham à minha direita, eu não vou me afogar sobre as águas, porque eu estou olhando para Cristo. Meu foco está em Cristo, porque eu ando sobre as águas, porque meu foco está em Cristo. A palavra do Senhor também nos diz para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Inclusive a solução para esses seus problemas, para a forte tempestade, para as fortes ondas que você esteja passando. A solução para os seus problemas é Jesus. Se você quer andar sobre as águas, lembre-se, foque em Cristo, foque em Jesus, porque Ele te fará andar sobre as águas. Amém? Quando focamos somente nos problemas, nós afundamos e nos afogamos. A gente vê aqui que Pedro, ele estava olhando para Cristo aqui, Ele estava aqui caminhando, andando para Cristo, olhando aqui. Ele olhou para o lado,
olhou para o outro, viu o que estava acontecendo, o caos que estava acontecendo, e ele começou a afogar, ele começou a afundar. E muitas vezes nós fazemos isso. Inclusive agora nessa pandemia, né, que é uma forte tempestade que estamos passando. Né, são águas fortes, águas turbulentas que estamos passando agora. Né, a gente vê que muita gente deixou de vir para a igreja, que muita gente deixou de focar em Cristo por causa de um problema, por causa de um vírus. E eu digo para você, não deixe de vir para a igreja por causa de vírus, porque o Deus que você serve é um médico dos médicos e Ele vai lhe proteger desse vírus. Amém, queridos? E ali ele estava se afogando, e muitas vezes nós nos afogamos em nossos problemas. Né? Nesses últimos anos a gente vê que houve um aumento, né, na taxa de suicídio de pastores. Por que isso acontece? Porque esses pastores, eles deixaram de focar em Cristo. Eles olharam para as circunstâncias e não olharam para Cristo. E viram como a única solução se matar. Né? Isso é muito triste. Né? Isso é muito triste. E a gente não pode ser assim. Você está passando por problema, você está passando por luta, busque a Deus. Né? Que Ele virá com socorro. Ele virá com socorro. Foque em Deus, foque no Senhor, que o resto Ele fará. Confie em Deus, ande sobre as águas. Amém, queridos? A terceira coisa é não duvidar. Né? Quando Pedro estava se afogando, ele clama, Senhor, salva-me. E ali Jesus, Jesus puxa ele e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? E hoje o Senhor está lhe perguntando, por que você está duvidando dele? Por que você está fazendo isso? Não duvide do Senhor, porque a dúvida, ela mata a nossa fé. Ela deixa a nossa fé menor do que ela já está. Não duvide do Senhor, porque o que Ele fez, o que Ele vai fazer, é no tempo dEle. Então você vai andar sobre as águas, não duvide dEle, assim como Pedro fez, porque Pedro se afogou. Mas você não vai se afogar, porque você confia no Senhor. Amém? Se Pedro ele não tivesse duvidado, ele teria chegado até Jesus e teria voltado para o barco, andando junto com Jesus. E é isso que Deus quer da gente. Quando a gente passar por lutas, por aflições, Ele quer que a gente ande acima disso, nele, com Ele, indo até Ele e voltando. Né, com a solução, que a solução é quem? Jesus. Né, a solução dos nossos problemas é Jesus, a solução dos nossos problemas é Deus. Né, voltando para o barco. Né, Ele quer que você volte para o barco junto com Ele. Amém? Então não duvide, o Senhor está com você. O Senhor está com você e Ele fará você andar sobre as águas. Amém. E a quarta coisa que podemos ver aqui, nós temos que clamar ao Senhor. Né? Pedro, ele clamou ao Senhor. No momento que ele estava se afogando, ele clamou, Senhor, salva-me. E na mesma hora, Jesus foi lá, estendeu a mão para ele, puxou ele e eles voltaram para o barco. Então, Deus, Ele quer que a gente clame a Ele. Lá em Jeremias, lá em Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3, diz assim, clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus está falando, clame a mim, que eu lhe darei a solução para o seu problema. Clame a mim, que eu darei fim à tua aflição. Clame a mim, que aquilo que você me pediu, eu farei. Amém? Quando clamamos ao Senhor, nós estamos dizendo que não conseguimos sem Ele. Nós estamos declarando a nossa dependência em Deus. Então é muito importante nós clamarmos, porque sem um clamor, Jesus não vem. Sem clamor, Deus não vem. Então, para eu clamar, para eu buscar a Deus, eu tenho que ter intimidade com Ele. Tenha intimidade com Deus. Tenha o seu tempo a sós em dia. Leia a Bíblia, busque a Deus. E você verá as grandes coisas que Ele fará na sua vida. Você verá as águas, os problemas que você está passando por cima.
e não por baixo. Amém? Né? Quando clamamos, estamos chamando Jesus para andar conosco. Quando nós clamamos, estamos chamando Jesus para andar conosco. Estamos chamando Jesus para resolver esse problema junto com a gente. Falando, Senhor, me ajuda nesse problema que eu estou passando, nessa aflição. Senhor, me ajuda a passar no concurso. Senhor, me ajuda a ter a vitória nas coisas que eu quero, a conseguir um emprego, qualquer coisa. Clame ao Senhor e você andará sobre as águas. Assim como Pedro fez, você também fará. Você andará sobre as águas junto com Jesus. Né? Clame ao Senhor. Né? Então, e quando Jesus e Pedro voltaram para o barco, o mar se acalmou, o vento cessou. Aquele problema acabou. E assim Jesus quer fazer com você. Ele quer te guiar com a mão direita até o barco, até a solução dos seus problemas e acabar de vez com isso. E quando ele chegou no barco, os discípulos começaram a adorar, começaram a exclamar, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Né? A fé deles foi aumentada naquele momento. Então, muitas vezes, Deus nos faz passar por problemas, por provações, por aflições, por perseguições, tribulações, para aumentar a nossa fé. Para aumentar a nossa fé. Porque andar sobre as águas, confiar em Deus, ela aumenta a nossa fé, ela deixa a nossa fé mais forte. Assim como aconteceu com os discípulos. A fé deles ficou mais forte. E assim Deus quer fazer com você. Ele quer que você tenha fé totalmente nele. Confie nele e você andará sobre as águas. Acima de qualquer problema, acima de qualquer circunstância. Você andará em lugares altos. Você andará em lugares altos. Né? E só conseguimos andar sobre as águas se estivermos com Jesus. Então ande com Ele, confie nele, e você verá todos os seus problemas sendo resolvidos. Queridos, essa semana, né, Deus me deu essa mensagem no dia 1º de julho. Eu até anotei a data. Essa semana eu passei por uma forte tribulação na minha vida, um forte problema. Né? As águas do meu barco, elas foram agitadas, elas estão turbulentas. E né, acho que todo mundo sabe aqui que eu estava estudando para fazer o Enem, né, porque eu quero medicina, eu quero ser médico. E eu estava estudando para o Enem, estava fazendo o pré-Enem, estava pagando caro no pré-Enem. Né, já estava o projeto desse ano era eu estudar para o Enem e passar em medicina. E eu fiz a minha inscrição para o Enem, abri as inscrições, eu fiz, e eu tinha que pagar o boleto de R$85, que é a inscrição do Enem. E aí eu fiz minha inscrição e mandei no grupo da minha família. Mandei lá para o meu pai pagar. Falei, está aqui a inscrição do Enem. E deixamos lá, e a gente esqueceu de pagar a inscrição. Ele vencia dia 19, né, o vencimento do boleto era dia 19, e eu lembrei desse boleto dia 21. Eu perdi a minha inscrição do Enem. Esse ano eu não vou fazer o Enem, porque eu me esqueci de pagar o Enem. Né? Eu estou passando por águas tribulosas, mas eu não duvido de Deus. Eu sei que Deus tem um propósito nisso. Eu estou confiante nele, eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Eu estou focado no Senhor. E eu estou clamando ao Senhor para Ele fazer um milagre, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres. E Ele fará você andar sobre as águas. E eu estou andando por essas águas turbulentas junto com Ele. Eu creio nisso, porque eu confio nele e eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que tudo é no tempo dEle, e eu sei que no tempo certo Ele vai me dar a vitória. Assim como no tempo certo Ele também dará a tua vitória. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.